Então, continuando nossa sequência sobre Wi-Fi, né, sobre a comunicação Wi-Fi, a gente vai seguir falando sobre como funciona, né, como estão definidas aí as comunicações no ESP 8266 e no ESP 32. Né? Depois eu afunilo para alguns programas que a gente pode fazer utilizando os dois microcontroladores. Então, apesar de serem microcontroladores diferentes e algumas coisas estruturais, né, em termos de arquitetura, serem diferentes nos dois ESPs, ambos possuem comunicação Wi-Fi no chip. Né? Porque se você parar para pensar assim, vou comprar o módulo Arduino e depois eu vou comprar um shield Wi-Fi. Quando eu falo Arduino, você pode pensar em Arduino Uno, Arduino Mega. Eu falo modo Arduino nesse sentido, né? Porque o Arduino em si ele é um conceito, ele não é uma plataforma. Né? O Arduino Uno é aquele sistema, né, microcontrolado. Você tem a interface Arduino, que aí vem com bootloader Arduino, que é um programinha que você grava no microcontrolador que facilita a, a forma de programar e a interpretação do código para você fazer de uma outra maneira e tudo mais. Mas isso tudo é um conceito, né? Você pode optar por gastar aí, sei lá, 30, 40 reais no modo Arduino, mais uns 20, 30 reais no Shield Wi-Fi, por exemplo, ou você pode optar por gastar, sei lá, uns 20, 25 reais, acho que com frete deve estar uns 30, aí vai aumentar, né, o frete do Arduino também, mas enfim, vamos pensar em preço de custo, 18 a 19 reais ali no Mercado Livre, você vai comprar um SP8266 e talvez uns 35 reais o SP32. Ou seja, você já comprou um módulo que tem entrada e saída digital, tem entrada e saída analógica, todo o restante, até com quase a mesma quantidade de pinos do Arduino Uno, por exemplo, acho que o Mega tem um pouco mais, pela metade do preço, né? Porque você ainda teve que comprar o Mega mais a extensão Wi-Fi. Então, nesse sentido, né, é legal, nesse sentido é legal, né, que você entenda aí como é que funciona a comunicação, entenda como é que é o ESP e também use uma plataforma que vai disponibilizar praticamente tudo que você precisa. Eu não falo nem tanto quanto ao ESP8266, porque o ESP8266 ele tem uma limitação no ADC que eu acho problemática numa aplicação geral. Assim, eu vou pensar em resolver um problema e aí, né, ele não vai ser tão genérico assim para as minhas aplicações. Apesar de que quando você escolher a aplicação, talvez você não decida usar o SP266, 82, tudo vai depender também da relação preço e tem outras coisas, né? Mas se você programar direitinho em C++ e tudo mais, acho que todos os chips 32 hoje conseguem importar o código, né? Mas ali você vai ter os pinos de entrada e saída já com Wi-Fi e no caso do SP32 ainda vem com Bluetooth. Imagina você ter que comprar um módulo Wi-Fi, outro módulo Bluetooth, outro Arduino. E já ia ficar mais caro, né? Então, em relação ao custo-benefício, eu considero bem legal, né? A forma. Então, nesse caso aqui, né? Deixando claro, a gente não precisa comprar outro módulo para que a gente consiga se comunicar Wi-Fi nem Bluetooth, por exemplo, para o caso do SP32, né? E aí o conjunto fica barato. Ah, eu gostaria de ter um sistema genérico. Então, a SP32 deve atender bem aí as especificações, principalmente em relação à comunicação Wi-Fi e tudo mais. Então, alguns conceitos importantes, né? Só para a gente deixar claro aqui, porque a gente está fazendo a comunicação Wi-Fi, e aí a gente vai utilizar algumas abreviações lá no código
tanto no ESP8266 quanto no ESP32, que seria interessante que a gente conhecesse previamente. Então, para quem não conhece, obviamente, né? Então, o primeiro é a sigla STA, certo? Então, em algum momento você vai lá programar, né, e vão ter algumas palavras reservadas, alguns defines dentro do microcontrolador, que vai ter o nome STA. Então, STA é a abreviação de Station, certo? Então, no começo, lá no primeiro vídeo, eu falei, né? Você pode escolher o ESP para se conectar a um roteador. Então, você pega aqui o seu, sei lá, seu Windows e você configura a parte de internet para funcionar como roteador. Né? Você vai e cria um hotspot, por exemplo. Aí eu quero me conectar ao meu computador através desse hotspot. Posso? Posso. É só eu criar um station. Certo? Então, quando eu configuro o meu ESP como station, ele vai se conectar a um AP, a um access point, certo? Seria o roteador, ou seria o meu hotspot. Certo? Então, meu hotspot, criado aqui que é o nome usado, né, pelo Windows, ou o roteador, que é o nome que a gente usa, aqueles bichinho retangular com duas anteninhas que a gente usa em casa, eles são, né, o meu AP, Access Point. O ponto de acesso é onde eu vou acessar. Então, um Station se conecta a um Access Point. E as siglas que a gente usa para isso, né, são STA e AP, certo? Que seria o equivalente ao dispositivo, sei lá, meu celular. Meu celular é um Station. Normalmente ele se conecta a uma rede Wi-Fi. Mas eu posso chegar lá no meu celular e configurar ele como Access Point. Aí outras pessoas, você roteia, né, o seu acesso à internet para outras pessoas poderem acessar. Certo? Então, é nesse sentido. Então, existe uma coisa chamada SSID, que está lá no meu Access Point. Então, esse SSID, ele é o quê? Ele é um dispositivo, ou um nome da sua rede. Então, qual é o nome da Wi-Fi? O nome da Wi-Fi é André Felipe. Então você vai lá, digita André Felipe, você se conecta, ou então você procura lá na Visor André Felipe, aí você vai digitar a senha também, né, que é o password. Então, o seu access point, ele vai ter um nome, um ID, né, uma identificação, e aí você vai se conectar, o station vai se conectar ao access point utilizando esse SSID, certo? Então, tanto no modo station quanto no modo AP, você vai ter que configurar um SSID ou você vai ter que saber o SSID. Então, por exemplo, o AP, ele tem um SSID para ele, mas o station precisa saber qual é o SSID para ele se conectar. Então, de alguma maneira, esse SSID vai ser algo comum para as duas configurações, né? Tanto o station quanto access point. Então aqui eu estou utilizando a figura do ESP01, que é um ESP8266, só que essa imagem aqui também pode funcionar para o caso dos comandos AT, A de André, T de Tatu, que basicamente só ilustram, né, o funcionamento. Né? Você, por exemplo, tem um access point, que é esse roteador pretozinho aqui, que é o com as duas anteninhas, né? O retângulo lá com duas anteninhas. Esse access point tem a conexão com a internet. O meu computador se conecta ao access point e eu consigo entrar na internet com base nisso, né? E aí o meu ESP, do jeito que está aqui, ele está num modo de configuração que ele funciona como os dois, certo? Que seria uma ponte. Ele é um soft access point. Quando tem o nome soft, significa que esse access point é implementado em software. Não existe um hardware para isso, então talvez ele demore um pouco mais de tempo para fazer, certo? Esse soft access point basicamente tem um SSID, que é uma identificação, um nome, pode ser assim, sei lá, ESP8266. Aí o computador pode se conectar com o meu ESP através desse SSID, que é ESP8266. O ESP8266 tem um station.
esse station se conecta com o access point e aí fala com a internet, por exemplo. Então ele pode funcionar como um repetidor dentro da sua casa, por exemplo. Aí eu estou com pouco dinheiro aqui e aí eu não quero gastar R$ 50 num roteador. Vou comprar lá do eBay, que é $1. Esse ESP aqui dá R$ 4, mas o frete vai dar uns R$ 8, R$ 10, sei lá. Aí você espera 4 meses, chegou lá, pronto. Aí você tem um roteador que você pode configurar. É um bicho bem pequenininho, né? Ele só vai repetir o sinal de um canto para o outro. Às vezes tem até aquele modo com anteninha que você consegue se comunicar com uma distância maior. Se não, com barreira ele fica com uma distância pequena, né? Então, você pode ter o modo híbrido, né, que é o Station mais Access Point no West. Você tem esse modo aqui que é Station, ou seja, o Access Point é só o roteador. O ESP se conecta ao roteador, assim como o Station se conecta ao roteador. Então, basicamente aqui os dois se conectam ao mesmo Access Point que se conecta à internet. Então, você pode, como todo mundo já sabe, ter vários Stations, né, se conectando ao mesmo Access Point. Tem outra configuração que seria só o Software Access Point, né? Então, você pode usar o ESP, por exemplo, para concentrar todos os dispositivos da sua casa no mesmo SSD. Então, por exemplo, eu quero que o meu celular com o Wi-Fi controle todos os dispositivos da minha casa. Eu quero fazer isso com baixo custo. Então, você cria um Software Access Point, né, nesse ESP8266. Quando eu falo Software Access Point, né, entenda que nesse esquema, tanto o ESP8266 quanto o ESP32 podem funcionar dessa maneira, certo? Então, você coloca lá esse ESP e aí você basicamente se conecta com todos os dispositivos na sua casa. Aí você faz um módulo para sua geladeira, faz um analisador de tensão corrente para sua tomada, e aí você fica monitorando o consumo de todos os dispositivos elétricos, e aí concentra tudo isso nesse access point que é o ESP. Aí todo mundo se comunica entre si, né? E você pode até usar ele como ponte, por exemplo, para falar com o computador. Então o computador fala com esse software access point que fala com o celular, por exemplo, e que fala com a tomada inteligente e outros dispositivos de controlar iluminação e velocidade do ventilador e, sei lá, home theater, o que quiser, certo? Então dá para fazer nesse sentido, né? Então aqui a gente basicamente fala dos principais modos de comunicação que a gente tem para o ESP. São todos os modos que você pode utilizar. E aí tem que lembrar uma coisa aqui, certo? Que não sei se fica claro. Quando eu crio essa ideia de access point, AP e tudo mais, é como se eu tivesse, certo? Pode ser um exagero falar sobre isso, mas é uma associação bem entendível, certo? Você está criando um meio físico, estabelecendo uma conexão física. É como se você pegasse o cabo de rede e colocasse no computador e o outro no access point, ou o outro no ESP. Enfim, aquele cabo que você usa fisicamente para se comunicar, certo? Isso estabelece uma transmissão de dados? Não, certo? Ou seja, o fato de eu ter configurado o meu ESP como um access point ou como um station, ou híbrido, né, usando access point e station ao mesmo tempo, não faz com que haja transmissão de informação entre o computador e um outro dispositivo por essa rede. Não é suficiente para você fazer a comunicação, certo? Ali é como se você tivesse basicamente colocado dois fios. Então você tem uma camada, né,
do seu software que você só fez a ligação. Então, você estabeleceu um endereço, né, para cada dispositivo, e agora qualquer protocolo que você utilize, você vai poder utilizar esse e-mail físico com esse endereço, certo? Então, por cima dessa camada física, né, que você tem aqui, você vai ter uma outra camada que vai ser a camada de comunicação. Você vai chegar assim, eu vou estabelecer agora uma comunicação usando Telnet. Não quero usar Telnet, eu quero usar TCP. Legal, TCP. Eu posso me comunicar usando TCP, UDP, Telnet, Modbus. Você pode usar Modbus com... você pode usar... Tem várias, né? MQTT, era isso que eu estava tentando lembrar. O MQTT, que é um protocolo de comunicação máquina a máquina, é bem legal porque ele economiza a quantidade de informação para comunicação e tudo mais. E, enfim, você vai precisar de um protocolo. Aí, mas eu quero usar HTTP. Sim, é um protocolo, né? Mas o HTTP, ele normalmente funciona numa camada acima do TCP, por exemplo. Então você tem que estabelecer a ligação física, que seria falar com... ter o número de IP. Vamos resumir isso, eu tenho um número de IP, ou seja, eu consigo me comunicar com um endereço especificamente. Aí depois eu faço esse TCP IP, por exemplo. Aí eu tenho uma comunicação em cima do TCP IP, eu boto HTTP, HTTPS, por exemplo. O HTTPS ele tem a criptografia, que você vai ter que fazer outras coisas. Mas, enfim, eu tenho que ter essas camadas, né, basicamente, para poder fazer a minha comunicação, certo? Então, isso aqui é a primeira base, certo? E quando eu estiver falando lá dos protocolos, tanto na aplicação do ESP8266 quanto do ESP32, eu vou usar uma comunicação básica, certo? Telnet. E ainda não é necessariamente o suficiente para você fazer uma página web, por exemplo, ou alguma outra coisa. Mas a gente pode montar em cima do Telnet, do TCP, do que seja, o que for necessário para a gente fazer a camada superior, certo? Aí também vão ter alguns outros conceitos que eu vou precisar explicar de orientação a evento aqui, porque eu posso... fica meio difícil eu simplesmente fazer uma comunicação e ficar esperando a comunicação, né? Então, de alguma maneira, eu vou ter que usar interrupções aqui para poder fazer outra coisa enquanto o Wi-Fi está funcionando, né? Então, tem algumas considerações nesse sentido que a gente vai acabar precisando utilizar agora, né? Estou falando em termos gerais, mas a gente vai focar a nossa aplicação no próximo vídeo da sequência, tanto para o ESP8266 quanto para o ESP32, para que a gente possa entender bem direitinho, né, cada linha de comando aí e o conceito geral dessa programação nesse contexto. No contexto. Eu não vou fazer todas as aplicações, Station, Software, Access Point e tudo mais, mas eu vou dar algumas orientações nesse sentido para que a gente possa dominar o conceito, né, e poder estender aí para essas aplicações na sequência, certo? Então, por enquanto, eu fecho esse vídeo, né, para ele não ficar tão grande, e aí a gente vai falar sobre as aplicações no ESP8266, ESP32, no vídeo da sequência, certo? Então, fica aí para o próximo vídeo.